Na carta de Paulo à igreja de Corinto, tem algumas recomendações, né? Ele vai falar que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam, né? E ele vai dar uma série de ensinamentos aqui. E um dos ensinamentos é uma forma de tirar alguns mitos que poderiam ser criados na religião, né? Porque era comum naquela época alguns alimentos serem sacrificados aos ídolos, né? Então, quando as pessoas iam comprar a carne, muitas vezes aquela carne era sacrificada a ídolos. Aí Paulo vai e começa a edificar aqui um ensinamento, né? Que ele explica que todas as coisas elas são de Deus, né? No versículo 26 ele vai falar, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ou seja, em outras palavras, não tem como a idolatria transformar algo que Deus fez em algo propriamente do mal, né? Mas quando a pessoa sacrifica aquilo para o mal e você está ciente de que aquilo é sacrificado para o mal, você não deve comer, porque nem todo mundo pode ter a mesma confiança de fé de que toda a terra pertence ao Senhor, de que tudo pertence a Ele. E esse misticismo na mente dos mais fracos pode conduzir essa pessoa a crenças erradas, né? Você imagina que a pessoa começa a acreditar que todos os acontecimentos de sua vida ruins foram por conta dele ter comido daquele alimento sacrificado a ídolo. Pode acontecer, porque a mentalidade humana ela é diferente entre pessoas, varia de pessoa para pessoa, devido ao seu grau de ensino e de instrução de vida, né? A vivência, nem todo mundo está no mesmo equilíbrio de convicções, né, cognitivas, de questões cognitivas. Então, pode ser que aquela pessoa mais madura não se incomode com aquilo, não tenha medo de nada. Pode ser que uma pessoa mais imatura na fé possa começar a criar falsas crenças e esse medo pode dar uma legalidade, né, para o mal agir na mentalidade dela. E aí a pessoa vai e fica naquela questão religiosa que pode até levar a pessoa à loucura, né? Então Paulo, como a palavra de Deus ela é uma espada, né? Ele já vai jogar aqui, ó, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude, né? Então a pessoa que se apega nessa fé aqui, ele sabe que por mais que aquilo foi sacrificado, vamos supor que porventura alguém comesse algo sem saber, né? E depois falasse, cara, isso aí eu sacrifiquei ao Deus fulano de tal e você tá lascado por isso. Aí o cara que é de Deus, ele vai confiar em quem? Na palavra de Deus. Ele vai pegar a força na palavra. Se a palavra está dizendo que a terra é de Deus e toda a sua plenitude, quem pode ser maior que Deus? Como diz o Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, tipo assim, a nossa esperança, ela está no ser máximo da divindade, o criador de todas as coisas, que tem o controle de tudo, que rege, que protege tudo, que tem a capacidade de vencer qualquer obstáculo. E essa confiança de fé, ela acaba neutralizando algumas tentativas do mal de entrar na mentalidade humana, de agir na mentalidade humana, né? E a gente vai vendo esse comportamento de fragilidade humana em muita gente, né? A religiosidade, ela aprisiona a pessoa a ponto de que muitas vezes ela não consegue sair daquele pensamento. Ela acredita, né? Ela botou as convicções de que tudo está ocorrendo na vida dela porque um dia ela comeu aquilo, porque um dia, né, aconteceu aquilo. Aí você vai pro mundo material do engano, aí tem um carinha lá que faz a pessoa na igreja vomitar um tacho de cabelo, ou enganosamente fala que saiu uma ponta de uma agulha, né?
A gente sabe que existem pessoas que são capazes de fazer maldades a ponto até de fazer os outros engolir pregos, né? Essas coisas acontecem, né? Inclusive já fizeram isso até com crianças. E quando chegou no hospital realmente tinha ali. Mas alguém inseriu aquilo. Não foi uma coisa espiritual que surgiu. O mal não fez brotar ali dentro daquele estômago um prego. Foi alguém mal, conduzido pelo mal, que fez aquela maldade, né? E ela vai ser responsabilizada por essa maldade. Não pode se atribuir ao mal aquilo que foi feito. Então, se um dia alguém está dizendo aí que tem um prego que saiu do estômago de alguém, vai atrás de quem foi a pessoa. Ou a pessoa engoliu, ou alguém fez a pessoa engolir aquele prego. Então, você vê que aonde o ensinamento bíblico pode chegar nos dias de hoje, né? O nível de maldade que as pessoas têm e o alcance do evangelho para neutralizar essas maldades, né? Então, a pessoa de Deus, ela não fica aprisionada a conceitos místicos, né? Se você voltar atrás da sua fé, uns 10 anos sem Jesus, você vai ver quantos conceitos místicos tentaram te aprisionar. Quantas vezes que você acreditou que algo poderia te dar uma proteção, né? E você quase partiu para uma cadeia religiosa, uma prisão religiosa, né? Muita gente, porque a mente humana, ela, se não nascer do espírito, ela não entende as coisas do espírito. E ela, sendo carnal, subjulgada pela esfera maligna, né? As pessoas falam assim, esses dias eu vi um vídeo que o cara falou assim, por que no Japão as pessoas não acham que precisa de Jesus? Porque o evangelho não tem espaço no Japão. Porque as pessoas acreditam que não precisam da fé para fazer o bem. Só que a fé, ela é muito mais, o que Jesus está oferecendo é muito mais do que você fazer atos de bondade, caridade. E quando o homem se autoavalia, ele sabe que ele não é bom assim, né? Ele pode ser um bom pai de família e pode ser um adúltero. Ele pode ter duas famílias, uma escondida da outra, e achar que é uma pessoa boa por fazer caridade. Então, o Espírito Santo, ele vai interceder por fraquezas do homem, que o homem até às vezes desconhece. Ele vai dar uma boa consciência para o homem, para que ele respeite a Deus. E se ele respeita a Deus, ele vai saber respeitar o seu semelhante. Então tem gente que cria essa proteção se dizendo bom, mas não se trata de bondade apenas, porque o reino de Cristo, ele veio cheio de poderes. E o que Jesus veio vencer foram cadeias espirituais. A nossa luta não é contra sangue e contra carne, sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quando você lê lá Colossenses 1,13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Deus praticamente nos tirou, nos libertou de um sistema maligno, adâmico, subjugado, cujo as pessoas estão presas nele, porque o que é nascido da carne só pode se inclinar para as coisas da carne. Quantas pessoas estariam vivas hoje se elas não tivessem inclinações para a carne, totalmente para a carne? Quantas pessoas morreram porque adulteraram com alguém e a outra pessoa chegou e pegou no flagra e executou, né? Ou pegou um dinheiro emprestado e não foi lá e não pagou e não sabia que aquela pessoa seria capaz de fazer aquela maldade por conta de dinheiro. Então, o que o evangelho faz é neutralizar muitas artimanhas do mal, muitas sementes do mal que ele semeia no coração da pessoa indignada. Então a pessoa está lá, e você sabe que tem gente que pega o dinheiro com a agiota e ele acha que não vai acontecer nada com ele. Ele quer, como diz assim, o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Essa palavra encaixa-se exatamente nessa questão. É a pessoa que faz a coisa errada e depois ela tenta buscar uma confiança em Deus, sendo que Deus não vai... Deus dá livramentos, né, pela idiotice das pessoas, mas a hipocrisia não cola com Deus. Se você foi lá, né, e sabia que aquilo ali não era certo, você pegou o dinheiro, pague o que você deve. Porque não adianta você tentar buscar proteção em Deus fazendo errado. E depois, quando acontece o agravo, a pessoa fala, pô, mas Senhor, mas eu não busquei
a sua proteção. Ué, mas como assim? Nós cristãos, os cristãos da época de Paulo eram condenados injustamente, sofriam vários e vários agravos injustamente, eram apedrejados, lançados na cova de leões, mortos, torturados no Coliseu, injustamente. Você imagina você ainda dando razão para essas questões, né? Então, as pessoas elas têm uma visão de Deus, né? O cara está casado e ele acha que a mulher dele não é uma boa esposa e que agora ele achou uma bênção, né? Agora ele achou a pessoa que cuida dele e tal. Aí a pessoa acha que tem o direito de acabar com aquele relacionamento e seguir, sendo que nesse relacionamento que ela está aqui, ela... E se você for fazer uma avaliação, ela muitas vezes o relacionamento é bom para ela, mas ela não está entendendo como é bom. Mas não é bom como ela pensa que deveria ser relacionamento. Aí a pessoa termina o relacionamento aqui, vai para o outro e descobre que não era aquilo. Por um tempo, tudo parece mil maravilhas, mas depois vai vir as consequências. Às vezes tem pessoas que entram na vida do outro, no relacionamento do outro, e a Bíblia fala: aquele que toma a mulher do seu próximo não vai passar sem castigo, meu filho. Não pense você que está tudo bem hoje, está mil maravilha. Lá na frente vai ter castigo. Qual o castigo? Às vezes você vai ser abandonado na sua velhice, você vai ser desprezado, você vai viver uma vida de solidão, porque aquela pessoa enjoou de você, ou aquela pessoa não quis mais saber de você. Quando ela veio, ela era mais nova e ela estava com outros interesses, e você também com seus interesses. Até o dia que chega ao denominador comum, que todo mundo, que todas as cartas estão na mesa, e você descobre para que todo mundo veio, qual é o interesse de cada pessoa. Você viu a beleza e ela viu a sua conta bancária. E aí? Mas você achava que era amor. Cuidava bem de você, te dava carinho, te dava atenção, mas só Deus conhece as profundezas do coração das pessoas. Só Deus conhece dentro o que há dentro de você. Por que você faz as coisas boas? Aquele que busca a sua própria honra não é honra. Tem gente que faz tudo perfeito porque quer um lugar de honra. Ele não está fazendo de coração, ele está fazendo porque ele quer aparecer. Ele não está fazendo porque é o certo a ser feito, porque depois que Cristo te regenerou, você nasceu de novo para boas obras e boas ações. Então quer dizer que se você não aparecer na foto, você fica triste. O que busca a sua própria honra não é honra. Não seja os seus lábios que falem de você. Não seja os seus lábios que proclamem a sua justiça, né? Porque nós, seres somos humanos, estamos sujeitos a essas paixões. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a essas vontades. Só que o Espírito Santo nos capacita a nos autoavaliar. E essa avaliação, ela demora anos para você, para alguns. Para outros é questão de tempo. E para outros nunca descobrem que elas são assim. Tem ser humano que tem a incapacidade de se avaliar. Ele faz as coisas erradas e acredita que está piamente certo. Ele erra e ele acredita que ele tem razões suficientes para estar fazendo aquilo. Mas no fundo mesmo, ela não é capaz de... É o sentimento de autocompadecimento. A pessoa faz errado, depois vem chorando para Deus. Vem dando todos os motivos para o próximo e para Deus. Olha, eu sei que eu sou assim. Olha, eu sei... Essas justificativas, elas são mais mentirosas do que a própria pessoa. Porque não há fundo de verdade. Se a pessoa pudesse voltar no tempo e fazer de novo, ela faria até pior. Ela faria 2 vezes pior. Isso não é arrependimento. Isso é sentimento de autocompadecimento. Quando você começa a achar que Deus vai te purificar porque você está sentindo pena de você mesmo. Coitadinho de mim. Isso não é arrependimento. Arrependimento é você se bater no peito e não ser nem digno de olhar para o céu, como aquele homem lá, que não se achava nem digno de olhar para o céu. Os fariseus ficavam orando nas praças, alto, choravam e tal. Isso é uma hipocrisia humana. É um disfarce.
A maioria das nossas orações são religiosas. Elas não passam nem do teto. Elas não têm sinceridade. Nós temos que entender quando a gente está sendo sincero na oração. Aí toda vez você começa aquele mesmo ritual, aquela mesma cartilha. Parece que você pegou aquele negocinho da Igreja Católica e foi lá rezando vários Pai Nossos para cumprir a meta do dia, né? E essas pessoas se acham muito religiosas, a ponto de elas acharem que elas são melhores do que o outro. Elas não conseguem estar em pé de igualdade. Enquanto Jesus, ele era um cara simples, um homem cheio de Deus, mas o Paulo, ele segue o exemplo exatamente de Cristo. Quando ele fala, fiz-me tudo com todos, não quer dizer que ele andou em pecado para poder agradar os outros, não. Quer dizer que quando ele sentava na roda de pessoas gentias, ele não vai jogar na cara as leis, a cultura, o entendimento dele máximo em uma pessoa que sabe que não vai compreender. Porque aprendeu com Jesus. Jesus, ele, quando alguém vinha questionar alguma coisa, que Jesus não vinha questionando as pessoas. Raramente você vai ver isso. Geralmente as pessoas que vinham questionando e colocando Jesus no meio de situações. E Jesus fala, como é que é a lei? Como é que você entende? Jesus queria saber a tua capacidade cognitiva. Como você compreende a vida, as coisas que você está me falando. A maioria das pessoas, às vezes, não compreende as coisas que estão falando. Isso em todos os ramos da vida. O cara não é um estudante de direito, mas ele vai ali no Google, faz uma pesquisa, daqui a pouco ele abre uma live e ele se acha o senhor da razão. Enquanto ele não foi o cara que estudou aquela matéria. O cara vai lá, estuda um pouco de ditadura e ele acha o senhor, top dos top. E o professor fica só olhando assim, cara, ele sabe alguma coisa, mas ele não assimila o que ele está falando. Ele ainda não entende. Ele só repete igual papagaio. E o ser humano, ele é assim, é um repetidor de coisas. A maioria das pessoas tem um entendimento superficial. Elas não são capazes de dizer que não sabem. Elas não são capazes de dizer, olha, eu estudei um pouco. Seria mais sincero, olha, eu não sou especialista nisso aqui. Eu estudei um pouquinho nisso aqui. Mas vamos conversar, eu quero aprender. Né? Se eu for conversar com uma pessoa que entende muito bem de hebraico, eu ainda vou ter uma dúvida. Por quê? Porque ela é um aluno de hebraico. Eu vou querer saber dos outros professores. Porque há questões ainda de, mesmo o cara tendo uma educação naquilo, dele puxar a sardinha para um lado que ele quer, né? Dá uma questão de personalidade. Por isso que existe vários sábios. Na justiça você tem discrepância entre mesmos assuntos, você tem opiniões que divergem entre assuntos que parecem ser simples, né? E você tem o cara que consegue saber que aquilo ali está errado, mas por benefício de algum conhecido ou alguma ameaça, ou alguma coisa que aconteceu, né, ou alguém que ele não quer prejudicar, o cara consegue, dentro da lei, estabelecer critérios para justificar o erro. Meus amados, coisa interessante. Ele consegue se enganar, ele consegue abrir mão de sua personalidade para contornar um fato, né, para poder justificar as coisas. Infelizmente, aí o caráter do homem... Aí o que adianta a inteligência se não há caráter? Porque se a gente no país, se a inteligência fosse o fator crucial, a nossa política estaria muito boa. Tem um montão de gente que mente no currículo, fala que se formou em Harvard, outros falam que se formou não sei aonde. Quando vai ver, cara, alguém pagou para aquela pessoa estar ali. Ela tem algum entendimento porque ela aprendeu na prática. Mas quando você sabatina, o cara não sabe nada. Diante dos tolos ele é sábio, mas diante dos sábios ele não é ninguém. É assim que acontece nos dias de hoje. Diante das pessoas, as pessoas veem, entrevistam uma pessoa do meio do povão que não entende nada. Aí, tá vendo? Isso aqui, ó, é lado A ou lado B, né? Ela pega uma pessoa que não entende nada. Mas aí, ela, quando bate de frente com uma pessoa eloquente, a máscara dela cai e ela fica envergonhada. E evita de ir em debate, por quê? Porque o objetivo deles não é
ganhar um debate de um sábio, porque eles não têm capacidade para isso. O objetivo deles é usar o que não tem conhecimento para como degrau, como trampolim para chegar nos seus objetivos. Essa é a falta de caráter do ser humano. E a gente está vendo isso dentro da igreja. E a gente está vendo pessoas dentro da igreja que apoiam esse tipo de comportamento. Elas não estão mais interessadas na verdade. Que a verdade liberta, tanto a verdade bíblica quanto qualquer verdade. A verdade liberta você de um cálculo errado, de uma lei da física errada. Né? Teorias não são verdades absolutas. São suposições de algumas coisas que a gente acredita ser verdade, mas não são verdades absolutas. Mas existem as verdades absolutas. E se tira isso com a prova real dos fatos.